E aí, turma? Tudo certo? Aqui é o Profitor, de novo. E hoje eu trouxe uma questão pra gente fazer de estatística. E essa questão, ela é do Enem 2017. A estatística é um conteúdo que cai muito na prova do Enem. Então, aqui no canal, pelo menos por enquanto, eu vou colocar só as questões que caíram no ano de 2019. Eu trouxe especificamente essa questão, fora do ano de 2019, porque eu citei ela no meu vídeo sobre estatística. Vou colocar aqui em cima o link para ele. Eu acho que essa questão ela é muito rica, ela vem com uma aula de interpretação de gráfico e de interpretação de texto também junto. Então é uma questão que eu acho muito importante para vocês estudarem, tá bom? Como que a gente interpreta uma questão do Enem? O ideal é que a gente sempre comece lendo o comando da questão para depois ler o texto já com um olhar mais crítico. O que está dizendo aqui? A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Olha só, essa pergunta ela é difícil de entender, né? Primeira coisa, a diferença entre as razões. Diferença significa menos. Vou colocar aqui do ladinho. Razão significa divisão. Então, a diferença entre as razões, eu tenho que fazer duas divisões e fazer uma menos a outra. E aí a gente tem que cuidar com a ordem. Quando fala em diferença, tem que respeitar a ordem, o que vem primeiro menos o que vem depois. E quando fala em razão, o que vem primeiro vai em cima e o que vem depois vai embaixo. Então a gente quer a diferença entre as razões. Vou colocar aqui menos e duas divisões aqui, tá parecendo 3 barrinhas, mas são divisões, tá bom? Entre quais razões? A razão da altura da coluna B pela coluna A. Então, ó, razão da altura da coluna B pela coluna A. Então, é B sobre A, B sobre A, e a diferença nos gráficos 1 e 2. B1 sobre A1 e B2 sobre A2. Maravilha! Tá aqui a nossa aula. Só olhando para os gráficos a gente já conseguiria resolver essa questão. E isso é interessante, né? Conseguir resolver uma questão do Enem sem nem precisar ler o enunciado, né? Lendo só o comando da questão e interpretando. Eu vou ler a questão porque ela fala sobre uma das coisas que eu abordei na aula de estatística. Então eu acho que é interessante falar aqui. Questão 165, eu sempre tiro os prints aqui da prova azul, mas no card e no título do vídeo eu sempre coloco nas outras provas também qual era o número. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a 2 candidatos foi representado por meio do gráfico 1. E no gráfico 1 ali a gente vê que o candidato A tem 70% dos eleitores, enquanto que o candidato B tem os outros 30%. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Olha agora o gráfico 2. As minhas alturas se mantêm ali, ó, 70 e 30. O que mudou? Do 20 para baixo, ó, daqui para baixo, foi cortado. De modo que o A parece muito maior que o B. Muito maior do que ele parecia no gráfico 1. Vamos ver o que diz aqui. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Entenderam? A coluna do candidato A parece muito maior do que o candidato B do que no primeiro gráfico. O que a questão está pedindo? B1 sobre A1 menos B2 sobre A2. Aqui a altura do B1 é 30, a altura do A1 é 70. O que vai mudar agora no 2? O B ele é só do 20 até o 30. Então a altura do B é 10. E a altura do A é do 20 até o 70. A altura do A é 50. Então 10 no B, 50. Agora eu só preciso operar com essas frações. Eu falo mais sobre frações no vídeo sobre frações, que eu vou colocar aqui. E primeira coisa que eu posso fazer aqui, eu posso cortar os zeros, né? 30 sobre 70,
10 sobre 50. Como que eu gosto de resolver isso? Tem gente que faria o MMC, né? Quando eu faço uma subtração de duas frações, eu preciso ter o mesmo denominador. Então as pessoas fazem o MMC. Eu prefiro fazer assim. Eu pego o 7 e multiplico na outra em cima e embaixo. Pego o 5 e faço a mesma coisa. Multiplico em cima e embaixo. Porque agora eu garanto que eu vou ter o mesmo número embaixo nas duas. Ó, 5 vezes 7, 5 vezes 7 vai me dar o mesmo resultado. Eu vou ficar então com 3 vezes 5, 15, sobre 7 vezes 5, 35, menos 1 vezes 7, 7, 5 vezes 7, 35. Mesmo número embaixo, eu mantenho ele e opero só com os de cima. 15 menos 7, 8. Resposta, então, 8 sobre 35, letra E de essa já foi. Certo, turma? Se você gostou da resolução, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para receber mais conteúdo de matemática pro Enem. Eu vou continuar postando agora questões de estatística do ano de 2019. Tem toda uma playlist com a resolução do Enem 2019 que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Certo, turma? Tchau e bons estudos!